parou o tempo para mim? Porque tem uma questão de tempo. A capacidade de síntese é boa, mas... Eita! Mas, é como eu dizia, né, eu venho trabalhando já há cerca de quase 30 anos com a questão de resíduos e organização dos catadores. É óbvio que a gente, para fazer esse trabalho, é necessário que a gente tenha um conhecimento maior a respeito da legislação, porque senão a gente não caminha. E eu sempre brinco que eu sou do século passado, trabalhando com o catador do século passado, né, sobretudo antes da 12305. A gente começa a trabalhar na década de 90, sobre a qual não existia nenhuma ancoragem legal para esse sujeito, que também está inserido na perspectiva da legislação. E aí, nesse sentido, como eu falava para vocês, eu sou professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e me dedico a estudar essa questão. Sobretudo no momento, pensando a partir dessa inclusão socioprodutiva, que eu penso a partir de alguns conceitos. Porque quando a gente fala em inserção social, a gente olha a partir de um prisma. Mas quando a gente fala em inclusão socioprodutiva, a gente pensa a partir de outras referências, sobre as quais, inclusive, dialoga com a rota, com a ferramenta que o Geraldo trouxe, exatamente porque a gente tem a ideia de que, para pensar a situação de inclusão socioprodutiva, eu preciso pensar no social, no econômico, no cultural, no político, né, nas ferramentas tecnológicas. Então, o catador, né, os catadores e catadoras de materiais recicláveis, e é o ponto inicial da minha fala, quando eu trago aqui essa situação legal, é para pensar até que ponto esse sujeito, que há anos, há século, milenar, existia numa situação e que efetivamente mudou a referência dele a partir de alguns pontos legais. Porque desde que eu era criança, desde os meus estudos, eu sempre vi alguém catando, tinha o garrafeiro, tinha o trapeiro, enfim, tinham personagens e sujeitos que já viviam da relação de coleta de algo que aparentemente era inservível. Mas não, a partir do momento que a gente começa a pensar que todo o processo de materiais recicláveis, e aí muda de nome, né, sai exatamente da perspectiva do lixo para resíduos sólidos urbanos, sai da perspectiva do que eu não quero para material potencialmente reciclável. E aí encontra um outro elemento, que é o dado econômico. Na medida em que ele encontra o dado econômico, ele vai se deparar com uma série de sujeitos para além da relação dele laboral. O catador é uma ponta que efetivamente está invisibilizada, mas a cadeia produtiva de materiais ou de reciclagem está numa outra vibe, como diz a gíria, né, que leva a um processo de exacerbação do capital, da financiarização desse capital. E, portanto, uma ponta é precarizada e a outra ponta é valorizada. Nesse sentido, por mais que a gente tenha brigado, né, e a gente ontem já foi falado do tempo de tramitação da Política Nacional de Resíduos, né, da questão do Planares, de todas as questões, a gente sabe que inclusive do controle social, eu adorei a discussão do controle social, porque pensar participação social é pensar na representação da sociedade civil. E aí, os catadores, dentre outros sujeitos, também estão inseridos nesse processo. Então, quando há toda uma formulação legal e que os catadores são inseridos em vários pontos da lei, é muito importante. Só que não basta estar citado na lei. Não basta. Né? Então, ele está citado muitas vezes da Política Nacional de Resíduos. Eu pensei alguma coisa e vou pegar o que a Wagner abriu essa plenária de hoje, falando da responsabilidade social ou da responsabilidade compartilhada pelo ciclo. Né? A história do poluidor-pagador, a história da instalação da logística reversa. Então, todos esses pontos, os catadores são altamente citados. Né? Então, no artigo 6, só para nos orientar, no artigo 7º, que fala dos objetivos, é a integração dos catadores, né? Seja em associação, seja em cooperativa. Então, esses sujeitos são sempre colocados a partir de uma participação deles em determinados momentos na sociedade, e, inclusive, em quem faz a lei. Então, há uma discussão, há um incentivo e um incremento
que esses sujeitos participem desse processo, compreendendo eles como sujeitos e potencialmente economicamente ativos. Só que, entre essa proposta dos catadores estarem inseridos na gestão integrada de resíduos sólidos, desde a 11.445, que já fala a respeito deles serem inseridos na prestação de serviço, inclusive alterando a 8666, que foi falado ontem, Isso eu estava presente, eu participei desses processos, dessas discussões. Tudo muito bom. Porém, a gente precisa entender que se a gente tratar os iguais como iguais, beleza. Mas se a gente tratar os iguais de forma desiguais, esse processo não acontece na mesma dinâmica. Sobretudo porque pensar hoje no negócio da reciclagem é pensar no valor econômico agregado. A fala do Geraldo nos aponta exatamente isso. Ele vai mostrar toda a rota, todas as potencialidades, mas o gestor vai perguntar quanto vai custar isso para o meu bolso. E os catadores, as cooperativas, a gente sabe exatamente quais são as relações estabelecidas na estruturação desses espaços. Eu passei 12 anos dentro de Jardim Gramacho. 12 anos. De um lixão até o encerramento. E a gente sabia exatamente que o nosso papel inicial, como assistente social, como professora universitária, era fazer um convencimento para que eles se organizassem. Mas não basta se organizar, se juntar. Não basta chamar as pessoas para ter um CNPJ. Ter um CNPJ significa ter um potencial de capacitação e de gestão para o negócio. Então, eu tenho sempre falado que todas as capacitações que eu já vi, em termos da catação, não adianta mostrar para ele que isso aqui é um metal, isso aqui é um vidro, isso aqui é um papel. Eu preciso capacitá-los para o negócio. E negócio pressupõe investimento. Investimento intelectual, investimento humano, investimento em infraestrutura. Então, eu tenho conversado com alguns gestores e aí a gente observa, não, mas a gente montou lá a cooperativa, deu um galpão, deu uma prensa, deu lá uma esteira. E aí? O recurso chega, o material pode chegar se o entendimento do gestor, à vontade, for da coleta seletiva. A gente já sabe os números, eu não sou bom em número, tá? Mas a gente sabe ler e escuta. Então, a gente sabe qual é o potencial de coleta seletiva no Brasil. Eu vou caminhar só para não ficar. Então, eu botei só para pontuar para vocês que, pelo menos na 12.305, o catador está 12 vezes. Em várias ações, de infraestrutura, de coleta seletiva, enfim. Então, pensar essa lógica da inclusão socioprodutiva é ter um conceito ampliado de que não posso só inseri-lo socialmente. Botar ele no CAD único, tá bom. E isso a gente se orgulha, hein? Porque a gente conseguiu, a era do encerramento de Gramacho, inserir lá no CAD único, catador, encerramento de lixão. Porque o catador não era reconhecido como elegível na condição da assistência social. E disso eu entendo, viu? Não era. Exatamente porque tanto a Lei Orgânica de Assistência Social como o próprio Sistema Único de Assistência Social, ele tem um critério de elegibilidade. E alguns catadores, na hora que o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, ele falava, quanto você ganha? 4.000, 2.000, 3.000. E era conta, era matemática pura, sem nenhuma subjetividade. Nesse sentido, o catador não era elegível. Então, a gente passou também por esse processo. Então, não adianta dizer que vamos inseri-lo, vamos botar em infraestrutura, porque isso não caminha nessa mesma direção. E aí, eu tenho pensado como é que a gente pode pensar nessa inclusão socioprodutiva dos catadores e catadoras de materiais recicláveis no Brasil, a partir de um dispositivo legal e de algumas pressões. E aí eu entendo que, dentro da perspectiva da logística reversa, e, sobretudo, o acordo setorial de embalagem em geral, é o que mais chega próximo à atenção ou à integração dos catadores e catadoras. Por quê? Exatamente, quase tudo é embalagem. Quase tudo é embalagem. E no acordo setorial existia toda uma ação, estou falando existia, porque ele é de 2015, e tanto a primeira fase como a segunda fase, ele era pontuado por fase, uma era de capacitação, outra era de gestão,
E aí eu tenho, né, a partir do apoio do CNPq, e sou pesquisadora do CNPq, e também da FAPERJ, que é a Fundação do Rio de Janeiro, de apoio à pesquisa, eu tenho me dedicado a pensar essa inclusão socioprodutiva a partir do acordo setorial ou da logística reversa. Porque está lá a responsabilidade compartilhada, responsabilidade social, poluidor-pagador. Então, isso vai envolver todos os setores da sociedade, né? Seja gestão pública ou privada. Então, nesse sentido, todos os itens envolvem, né, a separação envolve o catador, o descarte envolve o catador, tudo, a cooperativa, as centrais, o transporte envolve catadores, a triagem envolve catadores, a classificação envolve catadores. Isso está tudo dentro do acordo setorial. E aí a gente começa, então, a pensar como é que essa relação se estabelece para dar o quê? Para dar competência econômica, política, de altamente inclusão socioprodutiva desses sujeitos, que a gente sabe que tem que fazer um parêntese com relação à pandemia, né, que realmente conseguiu, dentre todas as coisas ruins que aconteceram pelo adoecimento, por todo esse processo, a pandemia também freou muito o trabalho das cooperativas. Sobretudo porque algumas gestões decidiram parar todo o processo de coleta seletiva e destinar todo para aterro sanitário, ou centrais, ou lixões, enfim. Eu moro no Rio de Janeiro e, no caso da Conlurb, todos os resíduos foram destinados para a Seropédica, que é onde é a central de tratamento de resíduos, ou enfim. É o lugar onde eles colocam, né? Porque conceituar, eu não vou nem falar disso, vocês são especialistas em pensar em lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Não preciso conceituar. Mas, em termos da pandemia, o acordo setorial foi muito comprometido. Depois vem Planares, depois de muita luta também, foi muito explorado ontem, eu não preciso me deter, mas existe um elemento crucial para os catadores, que não está só no Planares. Eu vou caminhar aqui, que está exatamente no decreto Recicla Mais. Esse aí, mais uma vez, eu vou voltar na discussão da competência econômica, política, né, nas capacidades. Porque exatamente a partir do decreto, a perspectiva da inclusão socioprodutiva dos catadores perde força. Se já não tinha, né, considerando a pandemia que eu falei para vocês, que freou aí quase todas as cooperativas. A gente tem aí várias pesquisas, inclusive da ABS, mas a gente tem pesquisas do Sempre, da BELP, enfim, de todas as referências que a gente tem, embora os dados no Brasil ainda sejam discutíveis, né, ou questionáveis, considerando que a gente está terminando, né? Mas a gente passou aí 4 anos cuja relação com dados era a coisa mais proibitiva, né? Vide, inclusive, o censo, né, que está acontecendo, mas sofreu todas as questões que não poderia sofrer. Então, quando um aluno traz para mim censo 2010, eu falei, esquece, muda isso, porque o mundo mudou. Né? O mundo mudou de 2010 para cá e muito, sobretudo na pandemia, que matou muito, mas nasceu muita gente. Nasceu muita gente, morreu gente pra caramba. Muito mais do que os dados nos apontam. Por isso que eu digo que o dado no Brasil é algo muito complexo. A gente tem que ter muito cuidado como é que a gente trabalha esses dados, né? A contagem de catadores. A gente tem 800 mil, 1 milhão. A gente acha que com a pandemia aumentou muito exatamente por toda a precarização das relações de trabalho dos vínculos. Então, essa relação de vínculo faz com que qualquer pessoa busque a referência da latinha. É uma cultura nacional. Então, captar latinha no bar ou em qualquer lugar, a pessoa não deixa nem tu beber tua cerveja. Ela já te pede. E ela não é catadora. Afora quem é catador, quem está nessa relação. Então, vou avançar só. Eu estou contextualizando isso, porque eu acho que é importante, sobretudo porque ontem a gente passou pensando na legislação. E aí isso impacta diretamente na forma como a gente pensa em inclusão socioprodutiva desses sujeitos. Então, com a pandemia eu fiquei muito freada, mas pós-pandemia eu consegui andar um pouco aí o Brasil, né, para olhar essa relação.
E no decreto Recicla Mais, que saiu pós-transição, né, período menos crítico da pandemia, ele vai também possibilitar os catadores de entrarem nesse processo de certificação. Mas, ora, gente, falei para vocês, os catadores às vezes têm galpão, tem CNPJ que não está atualizado porque não tem grana. Se deu problema no Serasa, ele está impedido. Se a infraestrutura, a prensa quebrou, para. Enfim, a gente tem uma série de intercorrências própria da natureza da própria atividade que precisa diuturnamente estar sendo monitorada. Então, uma cooperativa de catadores tem que ter um motorista ou dois, que não necessariamente ele é motorista, um mecânico, né? Alguém que vai fazer a negociação, alguém que vai mexer com Excel. Você tem que botar alguém para mexer com Excel, saber fazer um texto, saber ler um edital. Né? Esse processo, ele é um processo que precisa ser e levar uma capacitação efetiva para o negócio. Eu não preciso ensinar o catador o que é papel, nem plástico, nem o de baixa, de alta, nada disso. Eu tenho que aprender com ele. Mas eu preciso dizer para ele que ele precisa toda a vida se capacitar. E aí, agora, a partir do Recicla Mais, e eu já assinei junto com os catadores uma ação contra, mas como tudo pode ser revisto a partir de 2023, então pode ser que o Recicla Mais também caia. Porque, sinceramente, eu arrisco dizer que do Brasil inteiro, das 1.850 cooperativas que estavam contabilizadas, nem 5% vai conseguir concorrer ao crédito de logística reversa, porque eles precisam não só ter a nota, eles precisam ter a rastreabilidade da nota. E agora ter a central de custódia para validar a nota. Então, além da ferramenta da rota e tal, ele precisa ter um sistema de monitoramento daquela nota, daquele material, para validar o crédito de logística reversa. Aí a cooperativa lá de Jardim Gramacho, beleza, uma tem, e as outras 14, 20, 30 que existem? Eu estou falando de 1.850 cooperativas no Brasil. Lógico que eu não visitei todas, mas a gente tem contato com muitas cooperativas. Né? E aí, nessa perspectiva, a gente vai ver que, mesmo que o Brasil tenha produzido 82,5 milhões de toneladas, e que pelos dados da coleta, tudo que o Geraldo já apresentou, Porto Alegre, mas se você redimensionar no Brasil, não chega para o catador nada não, gente. Está chegando zero. Quando chega, chega muito pouco. Até porque, quais são as cidades que efetivamente fazem a gestão da política pública de coleta seletiva? E da coleta seletiva que sai de rejeito. Eu tive agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu, assim, amei a estrutura da Tamares. Eles recebem boa parte da coleta seletiva. 40% sai de rejeito. 40%. Então, assim, Jardim Gramacho não recebe nada, zero de coleta seletiva da gestão pública. Tá bom, vai dar conta, vou dar conta. Não recebe nada da coleta seletiva da gestão municipal, porque não tem nem plano municipal em Duque de Caxias. Então, fica difícil. Eu estou falando de perto de mim, mas eu vou apresentar aqui alguns dados. Ontem eu vi, ou anteontem, o ministro do Meio Ambiente falando na LACOP, que tinha 60 e poucos lixões. Ele está brincando. Ele sabe fazer conta, não. Ele não sabe fazer conta. Porque tem 3.000, é brincadeira. Eu arrisco a dizer que tem 6.000 lixões abertos. Eu tive, e o professor Fábio também, não me deixa mentir, antes da pandemia, num lugar chamado Cambuquira. É um lugar, é a segunda melhor água, vocês sabem, segunda melhor água do mundo. O lixão é em cima de um aquífero. E ninguém nem sabe que tem lixão lá. Nós conversamos com o prefeito. Né? Jardim Gramacho tem uns 5 lixões clandestinos. Né? E fora os oficiais que a Abrelp conta. Não estou fazendo crítica, estou falando só que o dado é sempre muito perverso. Né? Então, nessa perspectiva, o que a gente encontra? Né? A gente contabiliza. Eu não vou esse 1 milhão é o dado que eu tenho. Mas eu acho que tem muito mais de 1 milhão, considerando o que eu conto lá na minha rua. Eu moro em Copacabana e eu contabilizo assim, 10, 15 pessoas catando dentro das lixeiras da Conlurb.
Isso o catador avulso. É óbvio que as cooperativas, e eu tenho acompanhado muitas no Rio de Janeiro, não só na cidade, como região metropolitana, e a gente sabe exatamente o caos que está. Mas, como eu não quero falar só sobre isso, né, só de coisa ruim, a gente vai também apontar que dentro dessa lógica da logística reversa, a gente tem esses estados que têm legislação e alguns decretos aqui do município. Eu botei só para nos orientar, que vão desdobrar a questão da atenção da inclusão socioprodutiva dos catadores. Mas ontem o nosso amigo que estava online, é Levi? Aquele que está... Não, o de ontem. Ele lembrou dos 5.570 municípios. E 8 estados e algumas cidades não vão dar conta desse processo na dimensão que a gente entende e vem estudando. Nesse sentido, só para dar uma ilustrada, porque devo ter 8 minutos, mas só para passar aqui e ilustrar exatamente essa discussão da inclusão socioprodutiva no Brasil, eu vou começar com encerramento de Gramacho, que a gente também falou ontem, que a coisa é proibitiva há muito tempo. Então, assim, a gente tem um marco de dizer que foi o primeiro a atender o artigo 54 da 12.305. Mas a gente sabe exatamente, como o Geraldo ontem trouxe, a gente tem aí ações proibindo desde que eu não era nascida ainda, na década de 50. Né? E aqui foi o encerro de Gramacho. Eu estou aqui, me cortaram na foto. Mas a ideia era isso aqui, ó. A prospecção era um polo de reciclagem com inclusão socioprodutiva, com gestão de negócio, com atendimento às crianças, filhos dos catadores, né, com área de integração entre o semi-beneficiamento e a venda do material, né, toda uma estruturação para realmente gerar aquilo que eu entendo como inclusão socioprodutiva. Vou botar só um panorama para vocês verem. Isso aqui é o polo de hoje, isso aqui é a área do entorno. Isso aqui não é foto, não é fake e nem é foto antiga, tá? Isso aqui foi o período da pandemia, que a gente deu, eu consegui um recurso lá na PUC, de um projeto, e aí consegui uns EPIs para carregar peso. Então, era uma coisa meio um colete e tal, então a gente tirou essas fotos bem recentes. Aqui, a única coisa que eu vou dizer para vocês, é um dado pontual, mas é uma experiência exitosa, que a gente conseguiu, através da própria questão da logística reversa, do poluidor-pagador, fazia com que o Carnaval do Rio de Janeiro, e a gente já tem um modelinho que foi feito em São Paulo, bem pequeno, e em Recife, no Galo da Madrugada, ter a ação concreta de catadores. No quê? Na prestação no pagamento da prestação de serviço. Então, a gente conseguiu contactar com a Novelis, com algumas associações que estão ligadas ao acordo setorial de embalagens. Então, o produtor, o poluidor é o pagador, e bancaram o carnaval. Esse ano foi o carnaval fora da época, né? Mas a gente vem fazendo 2 de 2018. E eu tenho acompanhado essa experiência. Então, a gente conseguiu concentrar aqui quase 60 catadores na passarela do samba, e eles conseguiram, nesse pequeno modelo de carnaval desse ano, captar só de alumínio 8 toneladas. Mas eu já tive outra experiência com eles de 30 toneladas no período do carnaval. Então, é uma experiência, é uma inclusão socioprodutiva, porque eles negociaram, eles receberam material. Então, eles receberam pelo pagamento do serviço e pela venda do material. Então, isso deu, inclusive, crédito de logística, porque deu rastreabilidade. Onde entrou, onde saiu e voltou para o ciclo produtivo. Mas isso é um exemplo. Mas eu acho que é importante a gente também falar que a gente não é profeta do passado para ficar só falando de coisa ruim. Então, é um exemplo. Eu gosto muito, porque é o carnaval, né, gente? Então, eu estou aqui presente. Olha eu aqui. Estou presente, porque carnaval é o maior espetáculo, sobretudo no Rio de Janeiro. Né? E no Galo da Madrugada também foi muito bom. Eu não botei porque ficaria muita foto e eu quero falar rapidamente. Esse aqui é uma cooperativa em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro,
que recebe crédito de logística reversa. Mas o material seletivo chega assim. Então, o potencial de rejeito é muito maior do que a entrada. Infelizmente. E aí, ontem também foi falado da política de educação ambiental. Mas eu sempre pergunto isso. São muito poucos lugares que eu vejo uma propaganda da gestão pública a respeito da coleta seletiva. Ou como trata o seu lixo. Eu não vi na pandemia ninguém. No Rio de Janeiro não teve uma propaganda. Assim, ó, trate melhor o lixo, separa, bota um indicador que tem alguém contaminado de Covid-19, né? Porque mesmo encaminhando tudo para aterro sanitário, daria para fazer um tratamento. Então, não há um investimento do gestor, não há vontade política de se discutir educação ambiental. Não tenho nada com só abraçar a árvore, mas educação ambiental é muito mais do que isso. A gente precisa problematizar, trazer uma educação ambiental crítica. E a gente começa do ensino fundamental. As crianças precisam entender isso. Então, às vezes, as pessoas ficam tristes porque elas separam, e aí vem um caminhão compactador, porque a maioria das companhias não investe em 2 tipos de caminhões, e aí ferrou. Vou passar rapidinho, só para vocês verem. Todas essas cooperativas que eu estou falando é Rio de Janeiro, ou subúrbio, ou Baixada Fluminense, apoiadas pela logística reversa, mas com uma inclusão complexa. Aqui a gente teve em junho, na Cocamar, em Natal, tem um trabalho. Aqui a Tamares, em Campo Mato Grosso do Sul, que eu falei para vocês. Olha o material. Tem muita coisa, mas 40% é rejeito. E na minha opinião, por tudo que eu já andei, é uma experiência bem exitosa. Eles têm um campus muito legal da central de tratamento, concentram lá 4 cooperativas e mais uma associação. A gente tem feito um trabalho bacana com eles, mas ainda e não recebem pela prestação de serviço. Então, o Rio de Janeiro só tem essa vantagem do carnaval. Aqui, Recife é uma coisa que eu fiquei muito triste, que a grande maioria está recebendo R$100, pós-pandemia, R$150, mesmo tendo material, houve uma queda muito grande, né? O mercado tem uma sazonalidade, tem uma série de questões que a gente não teria tempo aqui de trabalhar melhor. Eu passei uma semana em Recife e, assim, trouxe algumas vivências das cooperativas, que em Recife tem muitas, muito diferente aqui de Natal, que tem poucas, mas Recife tem muitas cooperativas em Recife, região metropolitana. Eles são ativos, mas o material está chegando de forma muito diminuta lá. Então, para fechar, porque eu devo estar quase estourada, 1 minuto, eu só queria dizer o seguinte, eu já falei, dos 5.570, não chegamos a atender nem 5%. Então, pensar em inclusão socioprodutiva é ainda... Isso vai ficar disponível aí para vocês, mas eu acho que é importante botar essa falazinha, porque assim, eu ainda, mesmo com quase 30 anos, continuo acreditando e continuo esperançando, porque eu acho que, efetivamente, é um segmento importante e que a gente precisa valorizar. Agora, a gente precisa gerar condições de capacitação de negócio, de gestão para esse público. E aí, sim, pensar em inclusão socioprodutiva é pensar em capacitar de A a Z. É esperançar, mas trazendo, para além da legislação socioambiental, também a importância do trabalho desse segmento tão importante. Muito obrigada.